Tese STJ, tese que envolve improbidade administrativa, tese que trata sobre competência judicial, também uma tese extremamente importante. É difícil você ter uma tese boa quando ela vem de um conflito de competência, mas essa veio de um conflito de competência, STJ Informativo 724. Se você está na sua segunda fase dos concursos da advocacia pública e se depara com a seguinte situação, de quem é a competência para julgar a ação de improbidade ajuizada por município em face de prefeito por irregularidade na prestação de contas de verba federal decorrente de convênio? Vou ler de novo, mais pausadamente para você pensar. De quem é a competência para julgar a ação de improbidade ajuizada por município em face de prefeito por irregularidade na prestação de contas de verba federal decorrente de convênio? O sujeito passivo aqui da ação de improbidade seria prefeito, então em tese você teria que apresentar essa ação na Justiça Estadual, mas você tem irregularidade decorrente de prestação de contas de verba federal decorrente de convênio do município com a União. Ou seja, essa verba federal se sujeita à fiscalização do TCU, então eu tenho que ajuizar a ação aqui contra o prefeito e o município na Justiça Federal. Então esse é o questionamento principal que o STJ respondeu por meio da análise dessa tese 95 que nós vamos estudar agora, tá? Vamos lá. Eu dividi aqui o nosso estudo em momentos, justamente para você acompanhar comigo aquilo que realmente importa. Vamos lá. O STJ ele resolvia esse problema aqui que eu apresentei a partir da aplicação de duas súmulas do próprio STJ. A súmula 208 e a súmula 209. A súmula 208 diz assim: compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. E a súmula 209 diz: compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio do município. Então, praticamente, a resposta a esse questionamento partiria, nesse caso, da seguinte pergunta: essa verba federal foi incorporada ao município ou não? Bom, pelo enunciado parece que não. Parece que a verba realmente é federal, sujeita à fiscalização do TCU. Então, se é assim, pela súmula 208, você teria aí o município ajuizando a ação de improbidade no primeiro grau da Justiça Federal. O problema é que o STJ ele fez novo julgamento interpretando essa competência e reanalisando a incidência das súmulas 208 e 209. Mas o STJ inicialmente resolvia esse problema de competência a partir da aplicação das súmulas 208 e 209. Mas essas súmulas, o STJ diz, elas são provenientes da terceira seção do STJ e essas súmulas versam sobre competência em matéria penal. Então, essa competência da Justiça Federal para processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba é quando há crime no desvio de verba. E a súmula 209, quando a Justiça Estadual julga e processa e julga prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio do município, é o julgamento de crime decorrente do desvio de verba. Muito bem, então esse é o momento 1. Se resolvia com as súmulas 208 e 209, até que no momento 2, o STJ disse o seguinte, essas súmulas não resolvem as ações de improbidade, elas resolvem as ações penais. A gente precisa fazer uma distinção entre ações cíveis e penais para entender efetivamente como se dá aqui a competência para o julgamento de prefeito que desvia verba, mas aqui a gente não quer saber de crime, a gente quer saber da improbidade, que desvia verba federal ou que desvia verba estadual. Como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. A competência da Justiça Federal em matéria civil está no artigo 109, inciso 1, e a competência da Justiça Federal em matéria penal está no artigo 9, inciso 6. Bom, o STJ disse o seguinte, o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal prevê de maneira geral a competência civil da Justiça Federal, delimitada objetivamente em razão da efetiva presença da União, de entidade autárquica da União ou de empresa pública federal na condição de autores, réis, assistentes ou oponentes na relação processual. Diz o STJ, estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa, configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa. Ora, se independe da natureza da relação jurídica litigiosa, não vai ser competência da Justiça Federal a improbidade só pelo fato da verba ser federal. A competência da Justiça Federal só vai existir
se no polo da ação estiver a União ou alguma entidade de natureza federal. E no que diz respeito à competência penal, diz o STJ, por outro lado, o artigo 109, inciso 6 da Constituição Federal, dispõe sobre a competência penal da Justiça Federal, especificamente para os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. Assim, reconhecer a competência em regra bastaria o simples interesse. Então, basta com que a verba desviada para fins criminais seja federal, para que se justifique aí a competência federal, inexistindo a necessidade da efetiva presença em qualquer dos polos da demanda. Então, o resumo é esse, ó. Se se tratar de competência civil, que é onde você está necessariamente tratando a improbidade, para que a competência seja da Justiça Federal, eu preciso que tenhamos em um dos polos da ação União, Ministério Público Federal ou ente federal ocupando um dos polos da ação. Se a matéria for necessariamente penal, ou seja, eu não tenho aqui uma ação de improbidade, eu tenho uma ação que discute crime, basta o simples interesse sem necessidade de estar no polo da ação. Então, para a ação penal, a verba federal, só o simples fato de ser verba federal, atrai a competência da Justiça Federal. No que diz respeito à ação de improbidade, a simples existência de verba federal não atrai a competência da Justiça Federal. É preciso que exista na ação como polo a União, o MPF ou um ente federal para que se justifique, portanto, o artigo 109, inciso 1 da Constituição, que atribui a competência da Justiça Federal para as ações que envolvam a União em matéria civil. Momento 3. O STJ fez, portanto, um distinguish na aplicação das súmulas 208 e 209 em matéria civil. Aí ele disse o seguinte, ó, ponto 1. Nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa, ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União por si só não justifica a competência da Justiça Federal. Como vimos, é preciso que haja presença de ente federal no polo da ação. MPF, União ou ente federal. Ponto 2. Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada no âmbito civil não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação jurídica de interesse federal que justifique a presença no processo, União, MPF, regularmente reconhecido pelo juiz federal nos termos da súmula 150, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal. Então, quando é que a Justiça Federal julga essa hipótese aqui de quem é a competência para julgar a ação de improbidade ajuizada por município em face de prefeito por irregularidade na prestação de contas de verba federal decorrente de convênio? Bom, é verba federal, não é? É. Se ela foi incorporada ao município ou não, não importa. Isso só vai para a Justiça Federal se você tiver uma ação aqui sendo ajuizada pelo MPF, Justiça Federal. Se o município ajuizar apenas contra o prefeito para discutir improbidade de verba federal incorporada ou não, Justiça Estadual. Não importa efetivamente aqui se a verba é federal propriamente, se está incorporada ou se não está incorporada. A Justiça Federal só julga isso aqui se tiver um ente federal num dos polos. Se for município e União ingressando com ação de probidade, tudo bem. Se for MPF ingressando com ação de probidade contra o prefeito, Justiça Federal. Município e União, Justiça Federal. Se o juiz estadual aqui, ele intimar a União para demonstrar interesse nesse caso, você vai ter a possibilidade aqui de justamente encaminhar o processo à Justiça Federal para que o juiz federal decida, com base na súmula 150, se existe ou não, nesse caso, interesse da União. A súmula 150 diz: compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Pode acontecer. O estadual recebeu improbidade, aí, nesse caso, intima a União para manifestar interesse, a União manifesta interesse dizendo que tem interesse, ele encaminha para a Justiça Federal, o Juiz Federal, com base na súmula 150, ele vai ver se há ou não interesse mesmo da União. Agora, a conclusão é, em síntese, é possível afirmar que a competência civil da Justiça Federal é definida em razão da presença
das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso 1 da Constituição, na relação processual, ou seja, como autora, ré, assistente, oponente, e não em razão da natureza de verba federal, sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União ou, eventualmente, incorporada ao município. Então, muito importante essa decisão do STJ, justamente porque nós sabemos, em matéria de improbidade, a legitimidade foi devolvida à Fazenda Pública pela decisão do Alexandre de Moraes, justamente ao dar interpretação conforme ao artigo 17 da Lei de Improbidade, com a nova redação que deu, a Lei 14.230, para dizer que onde tem MP, também tem o ente federado, por meio da sua advocacia, como legitimado para a ação de improbidade. Então, essa questão de competência e improbidade tornou-se muito importante, principalmente depois da devolução da legitimidade na ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar. O Alexandre de Moraes devolveu a legitimidade para a advocacia pública, para o ente, por meio da sua advocacia pública.